Marcos capítulo 4, verso de número 35. Eu vou ler somente o verso de número 40 e 41. Vamos ler todo. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E deixando a multidão, eles levaram consigo a Jesus, e assim como estava no barco, haviam também com ele outros barquinhos que o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. E Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te dá que nós estamos perecendo? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos seus discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Antes de você sentar, se você pode, bota a sua Bíblia sobre o assento e dê uma salva de palma para aquele que o vento e o mar obedecem a ele. Senhor, esse povo está te louvando, está te bendizendo, está te adorando. E nós te pedimos, Senhor, fala conosco mais uma vez através da tua boa palavra, porque só tu, Senhor, obedece o vento, obedece o mar, tudo que está na terra te obedece. Então fala com a tua igreja que te adora e que te exalta neste lugar. Mais uma vez, é o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos. Amém e amém. Pode sentar-se ainda glorificando a Deus. Amados, eu já preguei muito nesse texto, e eu já falei muitas lições sobre esse texto. Nós aprendemos muito com Jesus aqui nesse texto. Mas hoje eu queria falar sobre a pedagogia da tempestade. Eu queria falar um pouco sobre a tempestade e o que ela nos ensina em nossa vida com Deus. Quantos aqui já passaram alguma espécie de tempestade? É difícil ter um crente que não tenha passado ainda uma tempestade na vida. Olha para o teu irmão da direita e da esquerda e diz assim: não te preocupa não, não fica triste. Se você não passou, já já vai passar. Eita Jesus! Isso é palavra de oração, pastor? É sim. É de oração, é de doutrina, que é como Jesus dá. E do jeito que ele dá, a gente fala. Eu estava me lembrando de uma história que eu ouvi narrada pelo pastor João Henrique, de um rei que tinha um súdito. E esse súdito era crente, era servo de Deus. E aquele rei muito ímpio, muito perverso, muito cheio de si, foi caçar com ele um certo dia, porque é costume dos reis fazer caça por esporte, né? E uma fera selvagem atacou aquele rei. Ele não pôde se defender com seu armamento e acabou perdendo um dedo. E o servo prevaleceu com a arma sobre aquele animal, matou aquele animal. Grande foi o livramento, mas o rei perdeu ainda assim um dedo.
E aquele servo disse ao rei: ei, você perdeu um dedo, mas Deus é bom. Lhe restaram ainda 9 e você está vivo. Olha que livramento de Deus. E o rei, muito ímpio, muito chateado, voltaram para o palácio. E passados-se muitos anos, foram caçar novamente no meio da mata, até que foram presos por uma tribo canibal. Para quem não sabe, os canibais, eles se alimentam de pessoas. É uma tribo que são tribos que já estão extintas. Há rumores que ainda existem, mas a verdade mais confirmada é que já estão extintas. E essa tribo se apoderou do rei junto com o servo novamente. E o rei começou logo a se maldizer. A lição que eu tiro daqui é que quando eles chegaram na hora do sacrifício, eles olharam o servo e olharam o rei mais gordinho, né? Vamos sacrificar primeiro o rei. E quando colocaram lá na caldeira lá para sacrificar, viram que faltava um dedo no rei. E o rei foi livre daquele caldeirão por causa daquele dedo que ele havia perdido alguns anos atrás. Só que aquele servo que estava com ele, que tinha dito a ele: Deus é bom, ele não trouxe mais com ele, que ele disse que ele não era nada de Deus e que ele não dava muita sorte não. Ele trouxe outro. E libertaram ele, e ele veio embora. E quando ele chegou no palácio, o servo olhou para ele e disse assim: eu não lhe disse que Deus era bom? E o rei disse assim: realmente, Deus é bom. E as coisas que Deus faz, nós só entendemos depois. Agora, me diga uma coisa: por que você diz tanto isso, que Deus é bom, se você nem passou pelo livramento que eu passei? Ele disse: rei, Deus é tão bom que o seu coração se irou contra mim e você não me deixou ir com o Senhor. Porque se eu tivesse lá, eu não tinha nenhum defeito e eu tinha morrido no seu lugar. E eu aprendo com isso que as coisas que Deus faz, nós só entendemos depois. Talvez você não esteja entendendo por que você está passando essa tempestade na tua vida, mas eu quero te dizer uma verdade: você vai entender. E quando você entender, você vai glorificar ao nome do Senhor e vai poder dizer: Deus é bom. Muitas coisas que Deus faz nós não entendemos hoje, nós vamos entender depois. Mas eu queria, na verdade, falar sobre as tempestades e o que elas podem nos trazer de lição. A primeira lição que eu tenho com elas é que toda tempestade na vida do crente, na vida do discípulo de Jesus, ela é inesperada. Inesperada? Sim, é inesperada. Você não espera. Quando você menos imagina, ela vem. Saiba disso. Os discípulos tinham passado o dia inteiro ouvindo Jesus ensinar as parábolas, os seus ensinamentos, cooperando com ele na obra, servindo a Jesus, ajudando Jesus.
E Jesus mandou eles entrar no barco e passar para o outro lado, mas nenhum deles podia imaginar que ia passar pela tempestade. Na região da Galileia há uma cadeia de montanhas que faz com que o vento oscile muito. E alguns lugares dão pé de vento. Eu já falei isso aqui pregando sobre esse texto. E de uma hora para outra, os pescadores de lá, o pessoal, os banhistas, sabem que podem ser surpreendidos por uma tempestade, devido a essas cadeias montanhosas que existem lá. E a vida do crente não é diferente, é como o mar da Galileia. É cheio de tempestade inesperada. É cheio de tempestade que você não imagina. Daí a importância de estar com Jesus e estar com as suas reservas da presença de Deus cheias, porque quando você menos espera, se levantará uma tempestade. Eles não esperavam, eles não imaginavam, mas a tempestade veio. Eles tinham deixado tudo para seguir Jesus, andavam com Jesus, fazendo a vontade de Jesus. Mas quando eles menos esperavam, a tempestade veio. E não é diferente na nossa vida. Muitas vezes nós nos questionamos, porque a gente espera que a tempestade mande uma mensagem no Facebook avisando que vai chegar, ou mande de repente um Twitter avisando que vai chegar. E na verdade não avisa. Quando vem, vem de repente. Segunda lição sobre as tempestades. As tempestades da vida são perigosas. Perigosas? Muito perigosas. Elas podem até matar, se o crente não estiver preparado. Elas podem até levar à morte. Aqui nesse capítulo, no verso 37, nós vemos: ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Tem tempestade na vida do crente que falta matar. Mas olha para o teu irmão e diz assim: não vai morrer, porque Jesus de Nazaré está no controle. Podem até estar dizendo que você vai morrer, que dessa vez você quebra, que dessa vez você aparta, que dessa vez você não aguenta, que dessa vez você não passa. Mas eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer uma verdade: não vai morrer, vai passar. Jesus está no barco, a vitória é tua, tenha paciência. Calabachandarabassai. São perigosas, são muito perigosas. Eu lembro no começo da minha fé, eu passei por tribulações, e parece que temos crente dentro da igreja, principalmente quando a gente é novo convertido, que eles ficam esperando a gente morrer. Quero ver até onde é que ele vai dar glória a Deus desse jeito ainda. Quero ver até onde é que ele vai permanecer vindo para os cultos sem murmurar. Mas eu tenho uma palavra para ti, para você ter força diante desses Sabalates, desses Tobias. Não vai morrer, não vai ser envergonhado, não vai ser envergonhada. O nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Saiba disso. As tempestades são perigosas. A semelhança que as tempestades sobrevieram sobre os discípulos ali no mar da Galileia, com muito perigo, assim também elas vêm sobre a nossa vida hoje. Mas Jesus, o mesmo que estava com eles, está conosco. Graças a Deus por isso. Terceira lição sobre as tempestades da vida. As tempestades da vida só são tempestades
Porque elas escapam do nosso controle, Alexandre. Sabe, a gente gosta de ter a coisa tudo no controle, né? Tudo ali, planejadinho, ajeitado. Mas é quando foge do controle que a gente vê que é uma tempestade. Porque enquanto a gente estiver com o controle, não é uma tempestade ainda. É no máximo um vento forte. O mar está no máximo agitado. E é interessante dizer isso. Porque quando é que foge do controle, pastor? É quando de repente a crise financeira se aloja nas nossas finanças e ela não quer mais sair. Passam-se já anos e ela está lá. É quando de repente um filho bom, amável, atencioso começa a ficar rebelde, começa a ficar diferente, desrespeitoso, começa a agir diferente, começa a andar com más companhias e não obedece mais a ninguém. Quando é que a tempestade, na verdade, foge do nosso controle? É quando um bom esposo, uma boa esposa, de repente sai de casa e deixa a família, vira a cabeça, perde o juízo, começa a fazer besteira. E você jurava que conhecia aquela pessoa, mas você fica assim abobalhado. Você fica sem o controle da situação. E sempre quando é tempestade, numa área de paz na nossa vida, numa área onde nós tínhamos tranquilidade, numa área onde nós não esperávamos. Talvez você esteja aqui nessa noite, nessa situação. Uma área que sempre teve tranquilidade na tua vida, se levantou uma tempestade, fugiu do teu controle a situação, e você não sabe mais o que fazer. De repente você tinha saúde, estava bem, e quando menos esperou veio aquela enfermidade, naquela área que você tinha tanta segurança, e fugiu do seu controle. Tempestades fogem do nosso controle. Ninguém segura a tempestade e nem está garantido de não passar por elas. Uma doença, uma morte, um filho, uma traição conjugal, um endividamento que tira a paz e até traz uma doença. Intrigas com a família. Tudo isso são tempestades que fogem do nosso controle. E nós precisamos entender uma verdade. Olha para o teu irmão e diz assim: entenda uma verdade. Pode até fugir do teu controle, mas do controle de Jesus não foge. Do controle de Jesus não foge. Do controle de Jesus não vai fugir. Pode ser que você esteja aqui e esteja dizendo assim: realmente, pastor, parece que você está pregando para mim, parece que você sabe o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. Eu quero te dizer que é o Espírito Santo que está falando contigo, e ele manda te dizer: não fugiu do controle do mestre. Aquele que está no controle do barco da tua vida está no controle na calavachanda Rabacaia desta tempestade também. Ele está no controle. Ele está no controle. Você podia dizer isso para você mesmo: ele está no controle. Ele está no controle. Diga, mesmo que você não tenha fé, ele está no controle. Porque eu profetizo que Deus vai gerar fé em teu coração para acreditar nessa verdade, enquanto você vai fazer citação desta frase profética: ele está no controle, ele está no controle, ele está no controle, ele está no controle.
Ele está no controle. Saiba disso. Pode fugir do teu controle. Do de Jesus nunca. Do de Jesus nunca. E o mais difícil, já que nós aprendemos que tempestades são surpreendentes, fogem do nosso controle, perigosas, inesperadas, sabe? O mais interessante é como conciliar a obediência a Jesus com essas tempestades. Como assim, pastor? Eu ainda não estou entendendo. Você vai já entender. Verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, pessoal. Não fui eu, nem você, Alexandre, nem João, nem Pedro. Nem Mateus, nem Lucas, nem nenhum desses. Lucas não, que ele não estava lá. Nem Tomé. Disse-lhe Jesus. Disse-lhe Jesus. Como é que pode? Eles estavam no centro da vontade de Deus, sim ou não? Sim. Eles estavam um dia com Jesus, sim ou não? Eles estavam andando com Jesus, sim ou não? Sim. Quem mandou eles atravessar? Jesus. Eles estavam fazendo a vontade deles. Eles estavam fazendo a vontade de quem, igreja? Então, pelo amor de Deus, vamos deixar dessa teologia medíocre de dizer que toda luta que crente passa é pecado, é maldição, é desobediência. Essa teologia desgraçada que procura pecado nos irmãos, julgando os irmãos muitas vezes porque eles estão debaixo de luta. Jesus levou eles e eles passaram pelo meio da tempestade. Quem levou não foi o diabo, irmão, foi Jesus. Nem toda luta na vida do crente é o diabo. Nem toda luta na vida do crente é simplesmente uma colheita. Tem luta na vida do crente, tem tempestade que ele passa, que foi Jesus que levou ele lá. É possível que você conheça a história, com certeza você conhece, de Jonas. Jonas passou por uma tempestade, mas ele passou por desobediência, amém? Deus levou Jonas e mandou ele para um lugar e deu dinheiro a Jonas, deu toda a condição, encheu Jonas das palavras que ele precisava ter. O Espírito Santo com certeza capacitou Jonas. E quando Jonas foi com o Espírito Santo, com dinheiro no bolso, com tudo que Deus mandou ele ir. Mas ele desobedeceu, aí perdeu dinheiro, foi tudo. Ainda foi parar dentro da barriga de um peixe. Mas essa tempestade foi mandada pela desobediência de Jonas. Mas no caso desses aqui, não. Você pode até observar que eles não haviam desobedecido a Deus. Você tem enfrentado talvez alguma tempestade na tua vida pelo fato simples de obedecer a Deus, pelo simples fato de querer não fazer parte daquele esquema de mentira lá na tua empresa,
daquela roubalheira lá que está todo mundo roubando e você não faz parte disso. Talvez você esteja passando uma tempestade na vida, porque você colocou no seu coração a intenção sincera de servir a Deus, de endireitar a tua casa, de endireitar a tua família, de você e a sua casa servir a Deus. E eu quero te dizer que você não vai ser o primeiro e também não será o último que vai passar por tempestade por querer servir a Deus. Então deixa eu te dar um conselho: persevera, porque Ele está na proa do barco, mas está vendo tudo. Está vendo tudo. Está vendo tudo. Saiba disso. A luta é porque você está comprometido em ser fiel a Deus. É porque está resolvido a não mentir, a não trapacear, a ser justo, a ser santo. Vai de luta. Não deixa a obra de Deus por isso não, meu bichinho. Não deixe não, minha irmã, não deixe não. Sabe por quê? Porque lutas virão, mas Deus te garante uma coisa: serás mais do que vencedor. Você já é. Você já é. Você já é. Você esqueceu? Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, quando mentirem ao vosso respeito, quando todo mal se levantar sobre vós por causa do meu nome. Bem-aventurados sois vós. Não se esqueça disso. Não se esqueça nunca disso. Não se esqueça disso. Olha para o teu irmão e diz assim: quem te falou que o caminho era largo e espaçoso? Olha para o teu irmão e diz assim: é bem estreitinho. Assim. É o que está na Bíblia. Se você não gosta, rasgue ela. Como conciliar a obediência a Jesus à tempestade? Muita gente se desvia. Estou obedecendo Jesus. Jesus mandou ir para cá e eu estou indo. Me arrebentei todinho. Primeiro que culpa? Jesus. Depois a igreja. Depois o pastor. Culpe ninguém não. Está passando luta. Tenha convicção que foi Jesus, mas tenha certeza que foi Jesus. Tenha certeza que você está servindo a Ele de verdade. Porque tem gente que não está servindo a Jesus e está como Jonas e está achando que está como os discípulos nessa situação. Você não está como os discípulos, você está como Jonas. Se está como Jonas, então não se coloque nessa palavra. Como conciliar a tempestade com a presença de Deus? Com a presença de Jesus. Verso 35 e 36. Deixando a multidão, eles levaram consigo e entraram num barco, e havia com eles outros barquinhos. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ia encher-se. Verso 38. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Jesus estava no barco. E é isso que tem muita gente tem dificuldade para entender. A tempestade pegou os discípulos de surpresa. Eu acredito que eles iam imaginar tudo no mundo, menos que aquele barco ia sofrer alguma coisa com Jesus lá dentro.
Olha para o teu irmão e diz assim: assim como os discípulos, você está enganado. E olha para o teu irmão e diz de novo assim, ó: e o pior, que você não é o primeiro. Tinha 3 jovens lá, ó, no reino da Babilônia, que talvez eles pensassem que pela sua fidelidade Deus não permitiria que eles fossem lançados lá no fogo. Talvez. Mesmo assim foram. E não estavam fazendo a vontade de Deus. Tinha outro que estava com eles, que era mais excelente ainda. Esse foi jogado na cova dos leões, por fazer a vontade de Deus. E Deus estava com eles, sim ou não? Mas tem uma coisa: eles tiveram que passar o que passaram. Mas eu posso te garantir uma coisa: não passaram sozinhos. Porque Deus não prometeu que eles não passariam, mas prometeu que passaria com eles. Estava lá na fornalha, estava lá no meio dos leões, e estava aqui com os discípulos. Saiba disso. Para você, a tempestade pode até ter sido uma surpresa, mas para Jesus não. Ele estava dando uma aula prática do que ele já tinha ensinado lá na terra. E Jesus, ele tem uma pedagogia meio invocada com a gente. Tem coisas que Jesus nos ensina através dos exemplos dos outros, através da pregação do pastor, através da doutrina, da escola bíblica, através da oração. Mas tem coisas que a gente tem que passar, gente. A gente tem que passar, irmão. E Jesus, na sua pedagogia, sabe que a melhor forma de ensinar alguém é fazendo com que ela passe. Misericórdia mesmo, viu, Francinaldo? Mas é assim mesmo. A tempestade não saiu e nem surpreendeu Jesus. Aquela experiência ajudou os discípulos a entenderem melhor as tempestades da vida. Aprenda também. Não murmure, não se desespere. Aprenda. Aprenda. Olha para o teu irmão e diz: aprenda logo. E mais difícil ainda é como conciliar a tempestade com o sono de Jesus. A Bíblia não diz apenas que ele estava na proa do barco, mas diz que ele estava dormindo. E Deus aqui queria ensinar algumas lições. A primeira delas é que quando ele permite uma tempestade vir sobre a nossa vida, é porque ele está desejoso de nos ensinar coisas importantes. A segunda lição que Jesus queria ensinar é que, na verdade, eles precisavam aprender a vencer o medo através da fé. Porque às vezes o medo toma de conta. O medo enche o nosso coração, de forma que a fé fica tão pequenininha, até desaparece. Mas Jesus queria ensinar a eles, sabe, a triunfar do medo com a fé. Jesus estava dormindo, mas também queria ensinar a eles que sempre, quando eles não tiverem mais o que fazer,
lembre-se dele, que ele está ali no cantinho do barco. Eles estavam numa situação que remaram, usaram as técnicas que eles tinham, fizeram tudo o que sabiam, usaram todos os recursos que estavam diante da pesca, que era a arte que eles conheciam bem. Mas Jesus queria ensinar a eles uma lição tremenda, que há momentos que tudo aquilo que a gente sabe ou pensa que sabe, que tudo aquilo que a gente pensa que conhece, que a gente acha que sabe como lidar, não serve de nada. E só nos resta clamar aquele que o mar e o vento ouvem a sua voz.